Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo, amor de Maria, esteja com vocês. Vamos para mais um podcast do Jovem Medito, do Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus chamou outra vez a multidão e dizia: Ouvi-me todos e compreendei. Nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, mas o que o dele sai é o que o torna impuro. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse: Também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entre em alguém o pode tornar impuro? Pois não vai para o coração, mas para o ventre e daí para a fossa? Assim, ele declarava puro todo o alimento. E acrescentou: O que sai de alguém é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultério, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que o tornam alguém impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que evangelho esse de hoje, hein? Que lição que Jesus veio nos trazer. Essa meditação foi muito bela, esse evangelho de hoje é muito belo. Essa parábola que ele utilizou foi muito bela, porque naquele tempo as pessoas não entendiam bem o que era pecado. Muitos achavam que o pecado era justamente uma alimentação. E Cristo ele vem dizer que nada que vem de fora para dentro é pecado. Tudo que vem para de dentro, de fora para dentro, se tornaria puro. Então todos os alimentos naquela época, tá? Todos os alimentos eram considerados puros, Jesus declarou para eles. E aí eles tiveram sem espanto, né? Só que aí nós vamos remeter que o próprio Cristo ele apresenta que todo o sentimento de pecado, todas as más intenções, ela vem de dentro para fora porque ela sai do coração humano. Isso é muito forte. Então aquele coração humano ali, quando ele está pecando, ele está cheio de más intenções. Seja as fornicações, adultério, a inveja, o orgulho, né, a insensatez, todos esses que Cristo citou, vejam, o próprio Jesus citou os pecados daquele tempo, o que hoje também continuam sendo, né? Esses pecados de hoje também continuam sendo, né? E aí nós vamos remeter que o Jesus diz, né, explicando ao povo essa forma de pecado, e os discípulos ele também não entenderam, então total que depois eles foram questionar a Jesus novamente sobre essa passagem, sobre essa parábola, perguntando a Jesus por quê, né, tirando as dúvidas sobre essa questão desse pecado, do puro e do impuro. Nos tempos de hoje, né, nesse mundo moderno, cheio de ambições, né, cheio de roubo, muitas pessoas aí com más intenções dentro do seu coração. E isso são pecados. Só que nós vivemos em um mundo hoje, um mundo tão moderno, que para esse mundo Jesus nunca falou de pecado. Jesus nunca falou de pecado. Se aquilo está lhe fazendo bem, se você está feliz, isso é o que importa. Cuidado, né? Devemos ter muito cuidado nisso, porque o Cristo já disse. Jesus ele disse, explicou muito bem quais são esses pecados. E o pecado não é um alimento, né? Não é a comida, em sim tudo aquilo que está gerando dentro do meu coração. Tudo aquilo que eu guardo e que eu falo, tudo aquilo que eu expresso para fora, é o que está falando em relação à minha vida, né? Em relação à minha comunidade em si, né? Como participante ativo. E para que nós possamos refletir disso, né? Lembrar que o meu pecado ele não vai vir de fora, ele está dentro de mim, e que meu coração ele se converta
chegando a quaresma, um momento de oração, penitência, para que nosso coração ele se torne um coração mais humilde, né, com as boas intenções, né, as intenções de caridade, de ajudar o próximo, de compartilhar o pão de cada dia com o próximo. São essas atitudes que vão nos ajudar a ser um humano melhor, né, um coração humano de boas intenções. E que é isso que nós desejamos, né, em comunidade, que Cristo nos convida, lembrando que Cristo ele veio para os pecadores, mas que os pecadores eles sejam convertidos, para que os pecadores deixem o pecado e sigam a Cristo, né? E esse evangelho de hoje, ele veio nos direcionar, identificar, né? Jesus veio nos mostrar onde que é o pecado, né? O que é o pecado, e isso daí é bem importante para o nosso desenvolvimento, né? Dentro da comunidade, dentro da perseverança do caminho rumo aos céus, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Cristo, tenham um bom dia, tá bom? Tivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.